de digitalização das torres da Vivo, ele foi feito em duas etapas. Uma para a torre que a gente chama de Greenfield, né? Ela é uma torre aqui em Santo André, que está apoiada no solo. Aqui você está vendo, dentro do aplicativo de Digital Twin, você está vendo a versão em nuvem de pontos dessa torre. Aqui no canto direito inferior você tem a bússola, precisamente mostrando o norte geográfico. Eu vou alinhar aqui o norte geográfico para cima da tela. Então está aqui a posição real, né, em relação à geografia dessa torre. O visualizador ele diminui o tamanho do ponto à medida que eu me aproximo da torre. Aí a gente pode visualizar aqui os detalhes da nuvem de pontos. Eu posso controlar o tamanho do ponto também. Se eu deixar bem fino, você vê um pouco mais de detalhes. É necessário então controlar esse tamanho de ponto para que tenha uma visualização mais agradável possível. Mas um gêmeo digital em formato de nuvem de pontos, ele não é muito adequado, né? Portanto, a gente focou todo o trabalho de digitalização em criar os elementos volumétricos sólidos em 3D a partir da nuvem de pontos. Então, aqui no visualizador, a gente pode fazer isso utilizando aqui o painel de controle e escolhendo para que ele mostre a nuvem mais os objetos, né? Ou então apenas os objetos. Então, se a gente coloca na visualização só de objetos, a gente já consegue perceber aqui todos os componentes da Greenfield. A gente tem várias opções interessantes de visualização dentro do Gêmeo, que permite a gente visualizar a função do objeto já por cores, né? Então, em verde, os mini links instalados na torre, em amarelo, os RRUs, e em verde, em azul, os RFs. A gente também tem aqui a posição do para-raio, temos também a visualização volumétrica da implantação ali dos blocos, né, dos edifícios desse imóvel. Eu vou explorar algumas opções de visualização para vocês perceberem aqui como que o software funciona. Eu posso colocar em wireframe, então os objetos aqui eles ficam como se fossem de vidro. Essa visualização de wireframe ela é importante quando combinada com a visualização ortográfica, que desliga a perspectiva, porque aí a gente consegue ter um desenho técnico aqui, né? A gente consegue ter uma espécie de projeção própria para se fazer desenhos exportados para CAD ou para BIM. A gente vai poder utilizar essa projeção sem perspectiva. Aqui, no caso, a gente acaba não tendo aí uma visualização muito agradável se a gente colocar em ortográfica, né? Mas você já pode entender para que serve essa opção. É para desligar esse efeito da perspectiva para que a gente possa gerar desenhos depois na hora de exportar esses cortes. O programa permite exportar os cortes longitudinais, ortogonais e transversais para CAD, por exemplo, para constituir uma documentação na forma de desenhos. Então, eu vou deixar em perspectiva que fica mais agradável. Deixa eu dar uma olhada também no desenho da rooftop. A gente vai ter aqui o edifício e em cima do edifício tem ali um plano cinza ali, que é o plano da base da torre, né? E aí temos todos os elementos instalados na torre em cores, né? E aqui, se a gente colocar nesse padrão branco, a gente percebe já quais são os elementos que estão sem correspondência com o plano de preliminar lá de implantação, né? O chamado PPI. Então tem 3 RRUs que não estão associados ao PPI. São elementos que apareceram de fato instalados na torre, mas eles não estão contemplados na documentação. O aplicativo permite que a gente abra essa documentação, abra o PPI,
No caso aqui, vamos olhar a lista de carregamento. Aqui os desenhos, né? Aqui a gente tem a lista de carregamento, tabela de carregamento. Também a gente pode ir diretamente para uma visualização no Google Maps. Se eu clico no gêmeo, ele me mostra a posição desse imóvel. Está marcado aqui em vermelhinho, do prédio, né? Onde está instalada essa torre. Está aqui no alto desse prédio, isso na visualização do Google. A gente também pode acessar o Street View do endereço automaticamente. Olha, ele está me mostrando aqui a visão do nível da rua, de baixo, olhando para cima, olhando a torre que está instalada lá no prédio, né, com a foto do Google Street View. Então, basicamente essas são as principais funcionalidades de navegação. Quero apenas mostrar uma vez ele em nuvem de pontos, para que a gente possa visualizar também a região onde está instalada essa rooftop. E agora a gente tem a funcionalidade interativa do programa, onde a gente pode clicar nesses objetos, e ao clicar nesses objetos a gente tem o detalhamento desses elementos, desses componentes aqui instalados, né? Eu posso agora, na janela da direita, visualizar a fotografia. Se eu clicar na fotografia, ele permite que eu dê aí um zoom, né? Faça um detalhamento. Essa foto foi tirada num horário já próximo da noite, então ela borrou porque não tinha luminosidade bastante. Mas a gente tem várias fotos aqui, eu posso ir rodando outras fotos, de repente encontrar uma foto com um pouco mais de nitidez. Esse caso aqui, por exemplo, ainda está borrada, mas já temos aqui uma nitidez um pouco melhor. Aqui nós estamos com a Márcia, eu, né, o Charles e esqueci o nome do nosso amigo lá que acompanhou a operação. Então, temos aí dezenas de fotografias que o drone tirou nessa inspeção que foi feita no rooftop aqui de Santo André. Deixa eu pegar uma foto um pouco mais perto e vamos aproximar até para a gente visualizar o nível de detalhamento que a gente consegue com a fotografia. Eu tenho fotos aqui que permite a gente até visualizar os cabos atrás. A ideia é criar um algoritmo que possa interpretar essas fotos diretamente do drone e gerar para a gente uma informação precisa do modelo do equipamento e, se possível, até detectar se o equipamento é da operadora Vivo ou da operadora Oi, ou, enfim, de qual operadora é o equipamento, né? Isso a gente teria pistas analisando a imagem, vendo como é que a fiação está ligada. Quem sabe a gente consiga, através da fiação que está ali no equipamento, a gente possa identificar se é uma instalação da Vivo ou da Oi, de qual operadora que é isso, né? Essa é uma hipótese que ainda tem que ser confirmada. Se nós não pudermos fazer essa interpretação fotograficamente, aí nós sugerimos aí fazer o uso de um analisador de espectro embarcado no drone, né? Um analisador de espectro mais simplificado, voltado a detectar as frequências de telecom, e aí a gente vai conseguir mapear não apenas de qual operadora é cada equipamento, mas também a gente vai poder medir a qualidade do sinal em volta dessa torre, né? Aí, de repente, aí, alguns quilômetros em volta dessa antena, a gente vai poder ter aí um mapeamento tridimensional de todo a potência de sinal que tá alcançando as residências, que estão aí no raio de alcance dessa operadora, dessa LTE. Aqui na janela de detalhamento a gente tem os dados do gêmeo digital, a EV, posição geográfica, né, em UTM, coordenadas UTM, CIRGAS 2000,
a altura do chão, no caso aqui é a altura até esse plano base, né? Não é a altura até lá na rua, a gente tem a altura da rua em outra funcionalidade. O raio, no caso é um cilindro, né? Um cone, o raio dele, o tilt mecânico, a inclinação dele, né, para baixo, 1,4 graus, e o azimuth, que é a posição em relação ao norte, né? No caso ele está dizendo aqui 93 graus a oeste. Então, se a gente olhar a bússola, a gente vai perceber que esses 93 graus em relação ao nosso norte, confirmando aqui que ele está fazendo o cálculo do azimuth corretamente. Veja que o cone está apontado praticamente 90 graus para a esquerda, ou seja, 93 graus para oeste, no caso aqui com esse W, né? Ele encontrou essa informação no PPI e lá no PPI consta então que está instalado, mas ele difere bastante em azimuth. No PPI, o azimuth desse equipamento deveria ser outro. Deixa eu ver se eu tenho aqui o azimuth de 305 graus, que daria aproximadamente 55 graus para leste e não 93 graus para oeste em relação ao norte. Temos as informações do PPI. Se eu clicar nos outros objetos, ele vai me mostrar um status correspondente, no caso, encontrado na altura correta, né, do PPI, mas difere bastante em outras características. Esse aqui também, mesma coisa. Vamos pegar esse RF, vamos pegar esse outro RF, está instalado, mas difere bastante em azimuth. Vou pegar um RU, está instalado na torre em plena conformidade com o PPI. Então, cada elemento que a gente tem ele exportado para a planilha Excel, a gente tem isso tudo, esse relatório todo em Excel, e a gente tem aqui no Gêmeo Digital a condição de também fazer uma inspeção, né, ponto a ponto, né, equipamento a equipamento. Basta clicar nele e você tem essa funcionalidade aí de inspeção no próprio Gêmeo Digital. A gente tem algumas outras funções que a gente está desenvolvendo ainda, não estão plenamente prontas, como, por exemplo, o editor de objetos, que vai permitir a gente inserir objetos virtualmente na torre, modificar a posição e rotação deles, ou seja, fazer como se fosse aí uma manutenção dessa torre, instalando e desinstalando componentes, alterando esses componentes, corrigindo ângulos, né, de instalação, até para poder melhorar a qualidade de sinal, corrigindo azimuth e tilt, para que a gente possa ter uma melhor cobertura possível daquele sinal de radiofrequência. Então a gente vai ter aí uma funcionalidade futura aí de edição desses objetos. O programa tem uma forma bastante interessante de navegação, ele parece até um jogo de videogame, você navega como se fosse aí um drone sobrevoando, né? Você controla posição de câmera e a navegação em todas as direções. Tem também uma outra opção aqui que permite você controlar o software de maneira um pouco mais fácil. Aí você está sempre rotacionando em volta da torre. A gente tem uma função para régua, pois eu posso medir a distância de qualquer objeto. Eu clico, por exemplo, eu vou clicar num ponto aqui de um mini link e vou clicar num outro ponto de outro mini link. E ele automaticamente mostra para mim que a distância entre os dois é de 3 metros e 78 centímetros, né? Ele criou uma espécie de uma trena virtual. Vou fazer uma outra medida aqui entre esse ponto da estrutura até esse outro ponto da estrutura, e ele está me dizendo que tem praticamente 1,5 metros, né, do ponto que eu cliquei até o outro ponto da estrutura. Então são ferramentas que permitem a gente ter uma certa interatividade aí com o Gêmeo Digital. Isso aqui é uma função para fazer cortes, exportar esses cortes para algum software. Você pode ter a exportação desse corte horizontal ou de um corte vertical. Você pode controlar então essa inclinação desse corte para que a gente possa exportar essa figura numa projeção ortográfica para outros programas, né? A gente gera um desenho da torre utilizando essas ferramentas de exportação para outros softwares. Enfim, eu acho que eu cobri
com essa explicação aqui em áudio, as principais funcionalidades do aplicativo de higiene digital.